Dito isto, dando prosseguimento, nós passaremos a ver, portanto, meus amigos, os direitos fundamentais do processo, como eu lhes dizia. E um dado importante quanto a isto, bom, eu já mencionei que os direitos fundamentais eles estão essencialmente na Constituição por meio de princípios, né? Princípios se diferem das regras. As regras são conteúdos mais fechados pelo legislador, quando ele conceitua mais. Aí diminui a margem de interpretação do intérprete. Porque você dá uma conferência ao legislador e se ele definiu mais, a sua margem de interpretação diminui. Não é que some a interpretação, claro que não. Já os princípios, eles são bem abertos. Eles têm densidade normativa, eles servem para ser aplicado, eles moldam a aplicação do direito, mas eles são... A tarefa do legislador é apenas mencioná-lo. E aí incumbe a doutrina, incumbe a jurisprudência, a defini-lo. Como é que ele vai ser conformado, interpretado, no caso concreto. Então, remete mais à ideia mesmo de valores, uma questão mais aberta. Isso está essencialmente na Constituição, como nós veremos aqui. Mas, me perdoem, o Código de 2015, ele tem, dentre vários ganhos, lembra que nós falamos lá atrás que o direito processual ele trabalha com... na verdade, todo ramo é assim, trabalha com a ideia da positivação, da normatividade e da ciência. Um molda o outro. Lembra que eu falei que esse aspecto da ciência estava demonstrando que o código anterior de 73 não estava mais entregando o que deveria entregar e tinha que ser substituído? Tipo um jogador não está rendendo mais, troca e bota outro. Aí tirou o código Buzaide, o código de 73 fora. Ó, o CPC de 73 é... Oh, meu pai, eu sempre esqueço, não tá... Ó, só vou botar aqui rapidinho. O CPC de 73 é também chamado de código Buzaide, como vai aparecer para vocês aí. Eu mesmo fiz referência agora e depois lembrei que vocês estão no quarto período. Então eu tenho que passar essa informação. É comum os senhores ouvirem falar o código Buzaide. Código Buzaide é porque teve um senhor chamado Alfredo Buzaide, como está escrito, que era ministro da Justiça e foi o encarregado pela elaboração do Código de 73. Então, quando os senhores lerem por aí, ouvirem falar Código Buzaide, é o código anterior, ok? Então, o Código Buzaide, como eu dizia, agora já explicando, ele era eminentemente positivista. Ele não tinha perspectiva do neoconstitucionalismo e perceberam, portanto, a necessidade de modificá-lo. E dentre várias necessidades de modificações, dentre várias delas, quando eu falo pós-positivismo, neoconstitucionalismo, era uma perspectiva bem macro, para começo de conversa. E em cada fenômeno tinha questões. Uma das várias críticas que se fazia ao Código Buzaide, ao CPC de 73, era o fato de que ele não tinha uma parte geral. E era uma crítica totalmente válida. Todos os códigos, que são as leis mais amplas, né, por isso é um código, tem uma parte geral e uma parte especial. A parte geral, como que a teoria geral do processo, para apresentar conceitos básicos, que depois vão ser aplicados, vão ser utilizados na parte especial. Todo código tem isso. Eu não sei dizer todo é muita generalização, eu não gosto de dizer. Em geral, os códigos têm isso. Código Penal tem. Código de Processo Penal tem. Código Tributário Nacional tem. Código Civil tem. Código de Processo Civil não tinha, era uma crítica. E aí o Código atual resolveu isso. O Código de Processo Civil de 2015, ele tem, vou trazer aqui para vocês, ó. Ele é dividido em partes, depois dividido em livro, depois dividido em título. Aí isso pouco importa pra gente agora,
Basta os senhores pegarem o índice sistemático do Vademecum de vocês conseguem isso muito facilmente, tá? Eu vou só mostrar que esse artigo 1º que eu coloquei ali, ele está nesse contexto aqui, ó. Parte geral. Olha como é que inicia lá. Parte geral. Então, se tem uma parte geral, é porque depois vai ter uma parte especial. O código ele é dividido, portanto, em 2. E dentro dessas 2 divisões tem várias subdivisões, naturalmente. E essa primeira divisão inicial é a parte geral e a parte especial. Nós podemos dizer que a parte geral é dividida em TGP1 e TGP2. E a parte especial, processo civil 1, 2, 3 e 4. A parte geral tem 317 artigos. Vai do artigo 1º ao artigo 317. Então, em tese, o que nós vamos ver aqui nesse um ano, TGP1 e TGP2, são 317 artigos. É em tese, claro, né? Que nós vamos ver coisa que está fora daqui, vamos ver coisa que está na Constituição, não vamos ver todos os dispositivos. A proposta não é aqui analisar, se for para ler lei, né? Vocês nem pagavam faculdade, vocês estavam só lendo lei. E nós já vimos que a lei não basta. É muito importante, não vou dizer mais importante, mas tão importante quanto ter o conhecimento da ciência. Vamos ver então os principais dispositivos. E do 318 ao 1070, tem uma parte final do código que não é bem, não podemos chamar assim de parte especial. Agora eu fugi de onde começa. São 1072 artigos no geral. Então, do 318 ao 1044, do 318 ao 1044 é como se fosse a parte especial. E aí os senhores dividirão isso, portanto, esses 700 e tanto artigos, em processo civil 1, 2, 3, 4. Essa é a lógica geral. Bom, estou dizendo isso para demonstrar que agora, no Código de 2015, nós temos uma parte geral, que é um ganho hermenêutico, que era uma reivindicação da doutrina. E nessa parte geral, vejam, o código é iniciado, o código como um todo, e a parte geral, ele é iniciado por um capítulo, logo após desse título único aí, ó, tem das normas fundamentais e da aplicação das normas processuais. Esse artigo 1º está nesse contexto que eu vou colocar aqui embaixo para vocês, em complemento a isso que eu trouxe, olha. Capítulo 1º das normas fundamentais do processo civil. E chega esse artigo 1º que nós já vimos. Por que são das normas fundamentais do processo civil? Que são os direitos fundamentais. O código foi principiado, foi iniciado. Principiado de princípio, né? E pode também, por coincidência, ser princípio no sentido jurídico. Princípio no sentido de início, princípio no sentido jurídico. As duas coisas. O primeiro capítulo do código, que vai do artigo 1º ao artigo 12, trata dos direitos fundamentais do processo civil. Não tem todos ali, né? E nós já vimos, eu já mencionei para vocês, que os direitos fundamentais, eles não dependem de previsão necessariamente expressa, né? Aquela ideia de justnaturalismo, aquela ideia de princípios na Constituição. Em direito constitucional, os senhores devem ver que existem princípios expressos, princípios implícitos, enfim. Isso que reforça a ideia de uma aproximação, um retorno ao justnaturalismo. Não precisava estar escrito no código, não precisava. Mas o legislador achou interessante começar o código já com esse tapa na cara, sabe? Já com essa nova visão, já com esse grito de liberdade. O artigo 1º é um grito de liberdade em relação ao modelo que predominava até então e que alguns insistem em achar que é assim ainda. E não é. Aí eu falei, depois fica frustrado, vê que as coisas não funcionam. Se você não entender o modo de pensar, você não vai bem compreender instituto nenhum. Ok? Então o que nós vamos passar a ver aqui, a partir de agora e nas próximas aulas, não vai ser um tópico que nós vamos começar agora e terminar, são os princípios processuais ou os direitos fundamentais do
processo. Só para fechar essa análise quanto a esse capítulo, que, como eu lhes disse, vai do artigo 1º ao artigo 12, quero dizer para o senhor o seguinte: esse capítulo, chamado ali das normas fundamentais do processo civil, ele contém um rol não taxativo, ele contém um rol exemplificativo. Porque diversos princípios processuais não estão ali nesse rol. E, naturalmente, são garantias fundamentais do processo, porque não precisa estar nesse capítulo. Esse capítulo é exemplificativo. Por exemplo, o princípio da segurança jurídica. O princípio da segurança jurídica, que é um princípio importantíssimo, não apenas para o processo civil, mas para o Estado de Direito como um todo. Na verdade, o Estado de Direito só existe pela segurança jurídica. O surgimento do Estado de Direito, a formação do Estado liberal, a derrocada da monarquia, surge em razão da segurança. De novo, Barroso. Barroso vai dizer que os cidadãos concedem ao Estado liberdade em troca de segurança. Olha como é que é bonito isso. Olha o aspecto poético disso. Todo cidadão, e para pensar, isso tá acontecendo agora. Você concede uma parcela de sua liberdade. Olha, para sair na rua tens que usar máscara. A liberdade é restringida. Olha, você não pode sair na rua, lockdown. Todo cidadão concede uma parcela da sua liberdade a um ente abstrato que foi criado por ele, pelos cidadãos, pelas pessoas, para lhe governar. Porque o homem é o lobo do próprio homem, já ouviram falar isso? Já tentamos nos governar só por a gente e deu ruim. Não dá. Tem que criar um Estado. E você concede para o Estado uma parcela de sua liberdade para receber em troca segurança. Uma das finalidades essenciais do Estado é a segurança. A segurança no mais amplo sentido. Está lá no artigo 5º, está no caput do artigo 5º, está no preâmbulo da Constituição, segurança. E fala assim, segurança. Pode ser segurança pública, pode ser a segurança sanitária, pode ser a segurança jurídica. A segurança jurídica é um princípio processual da mais alta envergadura. Orienta, por exemplo, um instituto que nós veremos melhor em Processo Civil 1, mas vamos mencionar aqui também, daqui a algumas aulas, que é a coisa julgada. Uma das características da jurisdição, isso é um outro tópico, tá? Estou só adiantando aqui de orelhada. Uma das características da jurisdição é a imutabilidade. E a imutabilidade vem desse instituto chamado coisa julgada. A decisão do Poder Judiciário tem um atributo, tem uma potencialidade de se tornar imutável. E ninguém pode mexer. Nem o Executivo, nem o Legislativo, nem o próprio Judiciário. Quando forma coisa julgada, é finito. Acabou. Só em raríssimas exceções você pode mover um outro processo para mexê-la. Mas aí a gente vê isso adiante. Então, a segurança jurídica é um princípio processual relevantíssimo. Relevantíssimo. E não está nesse capítulo do artigo 1º ao artigo 12. Então, que fique muito bem claro que esse capítulo 1º, em que pese a sua elevada importância teórica e normativa, ele não contém um rol taxativo. Tá? Isso está previsto num enunciado. Eu vou apresentar para vocês muito rapidamente. Eu nem sempre faço menção aqui porque não dá tempo. Quando é mais importante eu até faço menção. Isso a doutrina estuda bastante. No meu livro, que está para sair aí, devo trazer novidades para vocês em breve. Ele deve sair, acho que eu vou tomar a decisão de publicá-lo apenas em formato digital nesse momento, né? Aí ano que vem eu vejo com a editora de fazer o lançamento físico. Mas no meu livro eu faço bastante menção a esse fenômeno aqui, ó, FPPC. E os senhores não devem saber, tem que ser apresentados, claro. FPPC é a sigla de Fórum Permanente de Processualistas ou do Processo Civil. Agora não, acho que é do Processo Civil. Fórum Permanente do Processo Civil.
É isso que significa cada uma das siglas. FPPC, Fórum Permanente do Processo Civil, que consiste na reunião de estudiosos com a finalidade de interpretar o código. E cada um dos enunciados que são aprovados, cada um leva uma ideia. Então, tem a ideia que propôs isso aqui para interpretação. Aquilo só vira um enunciado se for aprovado à unanimidade. Então, tem uma certa importância. Veja, não é obrigatório, tá? Não tem força de lei, vamos assim dizer. Não é coercitivo, não é uma norma. Mas é um dado importante, tá? É um dado que é apresentado de modo geral como mais um argumento para fazer e aplicar uma certa tese, uma certa proposta que você tenhas. Ok? E aí, o enunciado 369 do FPPC, que eu lhes apresento assim, FPPC 369, assim que eu coloco no meu livro, significa o enunciado número 369 do FPPC, do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Nesse enunciado 369 está escrito isso que eu falei para vocês aqui agora. O capítulo 1º do CPC, artigo 1º ao 12, tem um rol meramente exemplificativo. Ou não exaustivo, não sei bem como é que está lá. Ok? E o enunciado 370 vai dizer que as normas fundamentais do processo civil podem ser regras ou princípios. Regra quando tem uma densidade maior, normativa, quando o legislador definir um pouco mais. Princípio quando é mais aberto, vamos assim dizer. Então falamos do FPPC 369 e 370. Ok? Então vencemos mais uma etapa aí